já praticamente apresentou 2 aulas, né? Agora vai ser a finalização, onde a gente deve abordar ainda um pedacinho de prótese total e a gente volta a falar também sobre prótese fixa, né? É uma aula mais rápida hoje, né? Então, eu acho que dá para a gente tocar direto, sim, até mesmo sem intervalo. Agora, independente do tempo que vai demorar a aula ou não, eu volto a repetir, falo para vocês, interrompam a aula na hora que pintarem alguma dúvida, ou então depois eu também fico aqui à disposição para esclarecer também qualquer dúvida sobre a aula, né? Antes até mesmo de começar a aula, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que alguns de vocês entraram em contato comigo. E como eu achei perguntas pertinentes, eu acho que é legal expor isso para a sala toda, né? Então, teve uma colega que perguntou ela estava na dúvida de material de rembase, que material de rembase ela deveria comprar, que na lista estava meio confuso isso, né? E, e a verdade é o seguinte, assim, esse material eu vou orientar vocês a não comprar de imediato, porque vai depender muito do tipo do trabalho que o paciente de vocês vai precisar. Se vocês não precisarem desse material de rembase, então não faz sentido você ter esse material de rembase, tá? Então, a princípio, não compre esse material. Ele está na sua lista porque a gente é obrigado a colocar. E vamos fazer aquilo que eu falei para vocês no primeiro dia de aula, né? Vamos ver o que vai ser feito, o planejamento que vai ser feito nesse paciente, e aí a gente decide. Uma vez que a gente fechou o martelo, que a gente sabe o que vai ser feito no paciente, aí a gente orienta vocês, ó, precisa comprar tal material, semana que vem você vai usar isso, vai usar aquilo, né? E a gente vai fazendo isso. Por que que eu faço isso? A gente sabe como é difícil, né? Comprar material, esse material normalmente é caro, e para não ter que onerar vocês, ter esse custo, se de repente você não tem nem certeza se você vai usar. Então a gente deixa isso de forma mais flexível, justamente pensando em vocês, tá? Na minha época não tinha essa boiada, não, todo mundo tinha que ter. Ah, tem bastante gente entrando ainda. Então me perguntaram sobre esse material de rembase, né? E me perguntaram também sobre tipos de cimento que deve ser utilizado, né? Qual que é a diferença entre um cimento de fosfato e um cimento lá na lista na lista de materiais está lá ou PROV, um cimento provisório chamado PROV, ou Provicol, né? Ou o hidrocê, você pode utilizar esses cimentos para provisório, né? E aí me perguntaram qual que é a diferença desses cimentos para um cimento de fosfato, que também está lá na lista, né? Então a diferença é que o cimento de fosfato de zinco ele é um cimento que tem indicação para cimentação definitiva, ou seja, quando eu vou finalizar o meu trabalho, eu cimento com um cimento de fosfato de zinco. Ele, tanto o cimento de fosfato de zinco como o cimento resinoso, eles são cimentos de ação final, né? São cimentos que a gente aplica no final do tratamento, na instalação da coroa. Esses outros cimentos, o Provicol ou o Prove, eles são cimentos provisórios. Então, durante uma etapa de provisório, você vai utilizar esses cimentos. Eu só estou tirando essas dúvidas agora no começo porque vieram me perguntar e eu acho que foram perguntas legais, né? Como eu sempre falo, eu deixo aí meu canal, meu celular é para todo mundo. E o pessoal veio me procurar, tirar essas dúvidas, e eu achei interessante passar isso para todo mundo, tá? Então é isso. Legal, legal vocês terem entrado em contato, tirado essas dúvidas, né? E vamos lá. Agora acho que já entrou bastante gente, já dá para a gente começar.
Tá todo mundo enxergando a apresentação? Sim. 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 Obrigado. Maravilha. Então vamos lá. A gente está dando sequência a uma aula que começou 2 aulas atrás, né? Desde a primeira aula. Hoje a gente vai finalizar essa revisão de prótese, tá? E a gente tinha parado no assunto prótese total e a gente tinha parado nessa fase, né? Onde a gente monta, a gente trabalha a base de prova superior, né? Estabelece algumas características que a gente gostaria de colocar, como, por exemplo, suporte de lábio, corredor bucal, linha média, linha alta do sorriso. Faz tudo que tem que fazer na base de prova superior. Depois, na base de prova inferior, a gente vê a dimensão vertical e toma um registro de mordida em relação cêntrica. Ok, eu faço isso, eu levo esse conjunto para o articulador, finalizo a minha montagem no articulador, e aí qual que é o próximo passo? Montagem de dentes. Eu vou enviar esse articulador para o laboratório, onde ele vai começar, onde o técnico em prótese dentária, né, o TPD, ele vai realizar a montagem dos dentes, certo? E ele depende, esse técnico de prótese, ele depende muito do quê? Ele depende das referências que a gente vai passar para ele, né? Então, é muito importante a gente ter atenção no que a gente vai passar de informação para eles, certo? Exemplo, é muito comum a gente mandar fazer uma montagem, aí volta esses dentes, a gente prova, e aí a gente olha e fala assim, nossa, a montagem está perfeita. A linha desviou um pouquinho para o lado esquerdo. Não existe isso um pouquinho, tá, gente? Se ela desviou um pouquinho, eu vou ter que remontar a boca toda. Não tem como eu fazer um ajuste só em 2 dentes, tá? Então, tem que ter muita atenção nessas informações que a gente passa pro laboratório, porque a gente é responsável por isso. E muitas vezes a gente acaba jogando a culpa em cima do laboratório, sendo que a culpa é nossa, tá? Então, ter muita atenção nessas informações. Na aula passada, o que a gente falou para vocês na aula passada, né, das orientações, dos planos de orientações, né? Como que eu vou fazer o corredor bucal, a linha de sorriso, a altura incisal, tudo isso é informação que eu estou passando para o laboratório. Quanto mais informação eu passo, maior a chance da minha montagem vir adequada e fazer algum sentido aí com relação ao paciente, tá? Então, a gente vai dar um monte de informação para o nosso laboratório. Uma delas, por exemplo, é a distância entre caninos, né? Então, quando eu mando isso aqui para o laboratório, ele sabe, ele vai medir essa distância e através dessa distância ele usa uma reguinha mole, uma reguinha flexível. Essa distância aqui, ele vai saber a distância entre caninos em arco, em curva, né? Então ele vai saber qual é o tamanho, a largura que esses dentes precisam ter para ocupar esse espaço, né? A linha alta de sorriso vai me dar a informação da altura do incisivo central. Então todas essas informações vão me ajudar a selecionar um dente mais específico. Além dessas informações que a gente já passa na base de prova, a gente tem mais informação. A gente pode passar um conteúdo a mais para o técnico. A gente não pode esquecer que o técnico ele não está vendo o paciente. Ele não está vendo qual é a raça do paciente, cor, gênero, formato do rosto, né? Se a gengiva é um pouco caracterizada ou não. Então, ele não está vendo esse paciente. Então, é importante a gente passar essas informações para ele. E uma das características que determinam a anatomia do dente é o formato do rosto do paciente, né?
E aí a gente tem algumas formas de medir isso. Tá? Então a gente sempre gosta de traçar uma linha horizontal nessa região do corte de cabelo, na região da articulação temporomandibular e na região do ângulo mandibular. A gente traça uma reta, né, horizontal nesses pontos que eu falei: corte, ATM e ângulo da mandíbula. Quando eu faço a união desses pontos, eu vou ter a forma do meu rosto. Tá? Então, eu posso ter um rosto mais arredondado, mais ovoide, tá? Quando eu tenho a ATM, né, como essa outra foto aqui, né, você tem a articulação sendo a linha mais alta do que essa região da testa, né, do corte de cabelo e do ângulo de mandíbula. Então, você acaba tendo um perfil, um rosto mais arredondado, né? Você pode também ter um rosto mais triangular, onde aqui essa região do corte de cabelo vai ser mais largo que inclusive a região da ATM, e a região do ângulo da mandíbula é uma região mais estreita. Então, esse, esse paciente que tem esse perfil, ele vai ter uma característica é, o dente dele vai ter uma característica mais triangular, tá? Por último, a gente tem aqui um rosto quadrado, né? Onde a gente tem essas dimensões similares, semelhantes. Então, essa distância do corte de cabelo, da articulação e do ângulo da mandíbula são distâncias parecidas. E isso leva a gente a caracterizar esse dente como um dente mais quadrado, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês observar o paciente, tá bom? Justamente para tentar entender e selecionar e conseguir passar essa informação para o técnico de prótese, porque dessa forma você consegue passar mais uma característica desse seu paciente, tá? Outra situação que você pode ver é o perfil corporal, o tipo corporal do paciente, né? Então, tem aquele paciente que é mais baixinho, mais gordinho, tem o paciente que é mais longilíneo, magro, comprido, tem o paciente que tem um perfil mais atlético. Então, cada um vai ter um formato, um desenho de dente, uma anatomia dentária mais específica. Então, você tem esse indivíduo mais longilíneo, tem um dente mais triangular. Um indivíduo mais atlético tem um dente mais quadrado. Um indivíduo menorzinho, mais gordinho, ele tem um dente mais arredondado, tá? A questão do gênero também influencia. Normalmente, o dente do homem é um dente mais reto, com ângulos mais vivos, né? E o dente da mulher é um dente mais arredondado, com uma bossa mais arredondada, né? E com ângulos mais arredondados também. Então, o dente feminino, ele é um dente mais delicado, ele é um dente mais arredondadinho, mais bonitinho. O dente masculino, ele é um dente com ângulo mais vivo, com uma cúspide maior, tá? Então, são algumas características que a gente tem que informar. Tudo bem que essa daí é muito simples, né? É só fazer o nome da comanda, né, que o protético já vai saber. Ele já vai ver lá, como que ela chama? Maria. Maria. Então, Maria é mulher, né? Então, a gente tem essas características que são importantes a gente passar para o nosso laboratório de prótese. E também tem que saber qual é o dente que você vai passar para o nosso laboratório, né? Que dente que vai ser feito? E acho que eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque isso vocês vão ter essa dúvida na clínica, tá? Existem diversas marcas de dente e existe uma diferença de preço muito grande entre uma e outra, tá bom?
Então, o que que eu vou pedir para vocês? Prestar bastante atenção com o tipo de orçamento que vocês vão fazer, tá? E, não só o tipo de orçamento, mas avaliar o preço que está sendo aplicado, tá? Por quê? O, vocês vão ter lá, e vai pintar uma dúvida para vocês, vai estar lá na tabela de preço. Está anexada lá na parede da clínica. Dente Biolux. Poxa, quando que eu vou usar o dente Biolux, professor? Aí vai ter um outro preço, um outro dente. Dente Trilux. Poxa, bem mais caro esse, né? É. Aí tem um outro nível, um outro dente que é bem mais caro ainda, que é o dente da Ivoclar ou da Cuser. Então, existem padrões diferentes, onde esse dente mais caro, esse dente da Cuser, esse dente da Ivoclar, eles são dentes mais caros, são dentes anatomicamente perfeitos, eles são lindos esses dentes, então a prótese fica muito natural. E uma outra característica desses dentes é a resistência deles, eles são dentes que têm uma resistência maior, né? Então, a gente tem que ter atenção na hora de fazer esse orçamento, esse planejamento, qual o dente que eu vou utilizar, tá? Via de regra, né, o que eu posso já adiantar para vocês é que, por exemplo, se eu for trabalhar com uma prótese provisória, eu preciso ter um dente top de linha? Não, né? Então, normalmente as próteses imediatas, PPR provisória, essas próteses em caráter intermediário ou provisório, a gente costuma orientar que os alunos façam um orçamento em dentes que tem uma qualidade e um preço inferior, tá? Então, eu gostaria que vocês assim prestassem muito atenção no, no, no tipo do tratamento que vocês vão oferecer lá para o paciente. Então, normalmente o paciente não tem uma condição de utilizar um dente com a qualidade maior. Só que, às vezes, ele tem. Então, a gente não custa nada oferecer e ofertar essa condição para o paciente. Tá bom? Só um minutinho, gente. Então, uma vez que você já sabe qual a característica do paciente, anatômica, você já definiu a base de prova, você já sabe disso. Você já sabe qual é o dente que você vai utilizar, né? Qual a marca do dente, qual o tipo do dente que você vai utilizar, tá? Você é, você agora pode escolher o dente correto. Como que se escolhe o dente? Você tem uma carta molde, né? Essa carta molde, antigamente, a gente tinha várias cartas moldes de diversas marcas e hoje continua igual. A diferença é que hoje você não precisa ter mais ela física. Você pode ter ela é, pela internet. Então você baixa pela internet e você descobre. E aí você seleciona o dente que você vai utilizar. Então, nessas cartas moldes, ela já vai te informar, qual é o formato, a anatomia desse dente. Se é um dente mais triangular, um dente mais quadrado, um dente mais oval, arredondado, tá? A gente já seleciona qual o tipo do dente que a gente vai utilizar, certo? É,
Quando a gente mede e tira aquela distância entre caninos, a gente mede essa distância entre caninos, o que que a gente está medindo ali? É exatamente essa distância entre caninos. Essa distância vai me dar um número, tá? E esse número eu vou verificar aqui nessa tabelinha e vou ver qual código de dentes que se enquadra mais dentro desse dessa distância, dessa medida, tá? E aí eu vou selecionar primeiro sempre os dentes anteriores e superiores. Uma vez que eu selecionei esses dentes, e eu vou selecionar eles baseado em que distâncias? A distância entre canino, a distância da altura incisal, tá? Sobretudo, e a largura do incisivo central. Então, são essas as medidas que eu vou utilizar para selecionar o meu dente. Uma vez que eu selecionei o dente, eu vou usar uma tabela de conversão, porque esses dentes são os dentes anteriores e superiores, certo? Através de uma tabela de conversão, eu seleciono os dentes posteriores e os dentes inferiores posteriores também, tá? Então, é assim que o laboratório vai fazer. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque, eventualmente, pode ser útil para vocês esse tipo de informação e esse tipo de conhecimento. Não precisa decorar número de dente, mas vocês têm que entender que quando a gente vai escolher dente, a gente está não só analisando as informações que a gente passa na base de prova, como a linha alta de sorriso, a linha de canino, como a gente também está olhando o rosto do paciente, o formato do rosto do paciente, o perfil corpóreo do paciente, né? Então a gente sempre tem que estar atento e observando a tudo isso. Tá ok? Então, algumas tabelas, elas vêm aqui, ó, um dente mais triangular, um dente mais quadrado, um dente mais arredondado, mais ovoide. E aqui você tem a altura do incisivo, você tem a largura entre caninos, essa largura é em curva, tá? Então, essa distância, essas medidas que a gente passa, elas têm que estar muito bem feitas, porque se você passa errado, é bem provável que essa montagem de dentes vai ficar inadequada, tá? Depois que você já passou essas informações, tem mais informação, que é o que? A caracterização. Alguns de vocês já trabalham com odontologia, alguns são protéticos, alguns trabalham já com dentistas que fazem prótese. E lá na clínica, vocês vão ver lá na tabela de preço escrito prótese total caracterizada. O que é a prótese total caracterizada? Tá? O que é a prótese total caracterizada? É a prótese que você vai escolher e personalizar, caracterizar a gengiva desse paciente. Entendeu? Então você vai utilizar você vai usar uma escala, né? Essa escala é baseada no sistema Thomas Gomes, né? Thomas Gomes foi um técnico em prótese, foi, na verdade, um papa da prótese total, né? O cara foi sensacional, tudo que ele acrescentou academicamente e profissionalmente para a odontologia mundial é um negócio espantoso. Então, é brasileiro, né? E ele desenvolveu essa técnica de caracterização do, essa técnica de caracterização gengival, né? Felizmente ele já nos deixou aí há pouco tempo, mas o legado dele vai ficar aí por muito tempo, porque a gente usa muito isso como referência, tá? Então você pega a escala, na clínica tem uma escala Thomas Gomes, tá? Vai ter uma escala Thomas Gomes, onde você vai lá e vai olhar a gengiva do paciente e vai selecionar qual a caracterização vai ficar mais próxima daquele paciente. Né? Então, você vai olhar a cor da gengiva daquele paciente e vai buscar essa caracterização. Então, antigamente se fazia sempre uma cor meio que padrão, um rosa médio, ou uma cor mais escura, uma cor mais clara e uma intermediária.
hoje você tem toda uma padronização de caracterização criada pelo Thomas Gomes. E, inclusive, isso ele estendeu para a porcelana também. Então, além da cor do dente que você vai ter que informar, além das dimensões desse dente que você vai ter que informar, além das características anatômicas do paciente, rosto, corpo, gênero, você tem que informar qual é a cor da gengiva. Quanto mais informação você passa para o técnico, melhor vai ficar o resultado final da sua prótese. Então, gente, feito isso, passadas essas informações, o próximo passo é a acrilização e instalação da prótese. Tá ok? Quando você instala a prótese, você tem que fazer a manutenção dessa prótese total. E normalmente essa manutenção dura aí 3, 4 consultas. Por quê? Porque muitas vezes a prótese pode machucar, pode apresentar desconforto, pode ficar instável, você tem que fazer algum ajuste oclusal. Então, você precisa ter um acompanhamento desse paciente, tá? Então, basicamente, o que a gente tinha para falar e revisar de prótese total foi isso que a gente falou até agora, tá? Agora eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre prótese parcial fixa, né? E dentro da prótese parcial fixa, eu acho que a gente vai seguir também uma linha técnica, né, de atendimento, né? Uma sequência, uma cronologia de atendimento normal, que nem eu fiz com prótese total agora, né? Anamnese, moldagem anatômica, moldeiro individual, e assim a gente foi até o final, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa na prótese fixa. A gente vai começar falando de núcleo, de desobturações e vai até a cimentação, tá bom? Então vamos lá. Até agora tudo em ordem? Posso seguir? Sim. Pode. Como eu falei para vocês, o intuito dessa aula não é ficar repassando para vocês definições, conceitos. A minha ideia é passar para vocês a questão prática do nosso atendimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre núcleo metálico fundido e sobre pino intracanal, que é o pino de fibra de vidro, certo? Primeiro, para que serve o pino, o núcleo metálico? Ele vai dar resistência ao dente? Não. Tá? Nenhum desses dispositivos que a gente vai utilizar, eles têm como característica aumentar a resistência do dente. Tá? Eles têm como objetivo e como função principal aumentar a retenção de uma coroa ou de uma restauração que você vai fazer. Tá? Então, eles são indicados quando a gente tem uma perda de estrutura da coroa desse dente. Essa perda pode ser uma perda grande, como pode ser uma perda parcial, tá? E a função dele é, através da retenção intracanal, né? Então eu vou ter esse pino entrando lá no canal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Desculpa. Então, assim, além de ele ter uma porção intrarradicular, né, que vai dar a retenção, ele vai ter uma porção extra coronária que vai dar a retenção para a coroa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente primeiro faz o canal, né? Faz o tratamento endodôntico. Normalmente na clínica a gente vai encaminhar para a clínica de endodontia. Dependendo do caso, a gente vai fazer o tratamento endodôntico na nossa clínica mesmo. Não é o que a gente gosta, mas às vezes por uma questão de praticidade e de rapidez a gente faz o tratamento endodôntico na nossa própria clínica, tá? Mas volto a falar, não é o nosso principal objetivo.
Normalmente a gente encaminha para endo e depois finaliza o tratamento. Uma vez que esse canal está tratado, eu preciso saber avaliar se esse canal está bem tratado. E como que eu avalio isso? Eu avalio até onde foi a obturação do meu canal, eu avalio a qualidade da guta percha que foi comprimida ali, condensada ali no conduto radicular, né? O quanto que foi feito o preparo químico, né, radicular, que vocês fazem, né, ampliando a luz do canal. Então, esse preparo ele tem que estar adequado, né? Então, eu tenho que saber avaliar o que é um tratamento endodôntico bem feito ou não, tá? Então, é a primeira coisa. E aí tem algumas regrinhas básicas que eu gostaria de passar para vocês, que a gente precisa respeitar no momento de desobturar esse conduto. Então, vamos partir do princípio que o canal está bem tratado, está ok, perfeito. Então, o que eu tenho que fazer? Desobturar esse conduto, desobturar esse canal, para poder colocar nesse lugar um núcleo ou um pino de fibra. Para fazer essas desobturações, a gente tem que seguir algumas regras. A primeira regra é a regrinha do selamento apical. Tá? Então, nessa região apical, do ápice da raiz, eu tenho que deixar um mínimo de gutapercha aqui para evitar que exista uma recontaminação dessa região, para evitar que tenha uma contaminação e a formação de uma lesão nesse ápice. Tá? E para eu conseguir fazer isso de forma segura, eu preciso manter no ápice dessa minha raiz pelo menos uns 4 milímetros de gutapercha ali no ápice do meu dente. Tá bom? Uma outra regrinha que é interessante passar para vocês é a questão dos 2/3, que a gente utiliza medindo o remanescente dentário. E uma outra regra é a metade do suporte ósseo da raiz envolvida. Eu vou explicar isso que eu falei para vocês agora. Eu acho melhor para explicar nesse slide aqui. Então, a gente tem, primeira regra que eu passei para vocês é selamento apical, 4 milímetros. Ok, guarda isso. Preciso ter 4 milímetros no meu ápice, ok? Segunda regrinha que eu vou passar para vocês. Do meu remanescente dentário, ou seja, o que sobrou de dente ali, eu vou medir. Então eu vou tirar uma periapical, tá? E essa periapical ela tem que estar bem feita, ela não pode estar alongada, ela não pode estar faltando o ápice, tem que ser a senhora periapical. Então, você vai medir o remanescente dentário. Então aqui na figura a gente tem o que é o remanescente dentário aqui? É essa porção até o ápice da raiz. Então, esse é o meu remanescente dentário, porque aqui em cima já é meu núcleo, ok? Certo? Então aqui é meu núcleo. De dente que sobrou é daqui para o ápice. Então eu vou medir isso daqui. Essa medida eu tenho que ocupar com o meu núcleo, ou com o meu pino de fibra, 2/3 dessa distância. Então vamos fazer um exemplo. Eu vou medir esse meu dentinho, meu remanescente dentário, e eu descubro ali na periapical que esse meu dente tem 12 milímetros. Aí eu vou dividir esse dente, então, em 3 partes iguais. Se eu vou dividir 12 em 3 partes, eu vou ter cada parte de 4 milímetros, certo? O meu conduto tem que ser desobturado 2/3 desse valor, o que seria referente a 2/3, seria referente a 8 milímetros de desobturação. Certo? Então, essa é a primeira regrinha. Eu vou medir qual é a altura desse dente remanescente e eu tenho que dividir essa distância em 3 partes e 2 partes tem que ser de desobturação. Ok? Então, essa é a primeira regra. A segunda regra é o que a gente tem aqui desse outro lado.
Esquece o comprimento do dente total, o comprimento total do dente. O que você vai avaliar e medir agora é a distância do ápice desse dente até a crista óssea alveolar. Essa distância eu preciso desobturar metade dessa distância. Então vamos supor que essa distância tenha 10 milímetros. Eu tenho que desobturar 5 milímetros. Certo? Aí vocês podem me perguntar uma coisa, mas, ô professor, e se eu medir lá, fiz essas contas dos 2/3 ou a do meio, da questão intraóssea, e eu acabo invadindo o selamento apical. O que eu faço? Alguém sabe? Teria que obturar, no caso, repor esse remanescente que foi retirado? Não. Mais alguém? Vamos lá, eu vou explicar de novo. Só aceitar aqui que tem uns atrasadinhos. Vamos lá, lembro que eu dei esse exemplo aqui, eu falei de 12 milímetros, né? Faz de conta que tenha 10 milímetros aqui. Essa altura aqui tenha 10 milímetros. 10 milímetros, se eu for dividir em 3, vai dar 3. Vai dar um número quebrado, vai dar 3, 3, 3, 3. Vamos supor que para me tirar esses 2/3, eu vou invadir um desse milímetro aqui, desses 4 milímetros de selamento apical. E aí, ao invés de 4 milímetros apical, eu vou ficar com quantos? 3 milímetros de selamento apical. O que eu faço? Se eu faço isso, eu estou infringindo uma regra, né? Ou meu núcleo vai ficar mais curto e eu mantenho o selamento apical, ou o meu selamento apical vai ficar menor e eu faço o núcleo correto. Qual que eu devo fazer? Nesse exemplo. A verdade, gente, é que se você tem esse tipo de situação, esse dente está condenado, tá? Significa que biomecanicamente esse dente não tem um bom prognóstico. E isso é muito difícil, porque às vezes esse dente ele não tem nenhum sinal, não dói, não tem mobilidade. E aí você vai falar para o paciente, ó, veja bem, né? Quando você começa com veja bem, coisa boa não é. Veja bem, esse dente aí pode ser que ele venha fraturar no futuro, então a gente nem vai contar ele como um pilar de uma prótese, a gente indica a extração desse dente. O cara vai regalar o olho e falar assim, o que, doutor? Mas esse dente está bom, ele não tem mobilidade, ele não dói, ele está ótimo. Então, é muito difícil, às vezes, você condenar um dente que não tem nenhum sinal clínico real, que precisa. Mas você sabe que a questão da arquitetura desse dente, biomecanicamente, na hora que eu botar uma carga mastigatória ali, a chance desse dente, dessa raiz fraturar, é muito grande, se eu não respeitar essas regrinhas. Então, eu falo isso para vocês, eu oriento vocês a respeito disso, porque muitas vezes a gente vai condenar o dente sim. E às vezes vai ter situação que o paciente fala assim, eu não concordo. E você vai ter que falar, tá bom, então procura outro que vai fazer isso. Tá? Na clínica vai ter um monte de caso semelhante. Escutem, gravem isso que eu estou falando. Vai ter um monte de situação semelhante, onde o paciente não vai aceitar a nossa proposta de tratamento e vai acabar procurando um outro consultório. Tá? Agora, por conta do não aceite de um paciente, eu não posso ensinar vocês errado e muito menos propor um tratamento inadequado. Tá? Em alguns casos, a gente tem até um jogo de cintura. A gente, ao invés de condenar logo o dente de cara, a gente explica, orienta o paciente que esse dente não vai ter uma vida longa. Só que ao invés de a gente fazer uma prótese mais cara, em porcelana, a gente trabalha com material mais baratinho, com custo menor, onde ele vai poder, onde quando ele tiver esse problema, a médio, a curto prazo, aí ele
vai seguir o tratamento dele colocando implante ou fazendo algum outro tratamento. Então, a gente muitas vezes oferta ao paciente um cerômero, um material que ele é inferior à porcelana. Professor, Oi. acho que tem mensagem para você no chat. Mensagem para mim. Professor, na verdade, não tem possibilidade de retratar esse canal, da gente restabelecer uma altura aí legal para colocar uma sustentação? A questão não é o tratamento, a qualidade do tratamento do canal. A questão é o que vai sobrar de dente para receber uma carga mastigatória, tá? Então, quando eu estou falando, estou dando esse exemplo, que é um exemplo extremo, onde a gente vai ter que condenar um dente, o que acontece? Eu tenho uma altura de raiz muito curta, tá? Por isso que eu não consigo ter 4 milímetros de selamento apical, mais 2/3 de desobturação, entendeu? Então a gente tem uma proporção coroa raiz desfavorável. Esse tipo de situação, muitas vezes a gente acaba tendo que indicar mesmo a extração, tá? Mesmo na verdade, se for um dente que a gente consiga, sei lá, fazer um aumento de coroa clínica, alguma coisa do tipo, não tem essa possibilidade. Então, se eu faço um aumento de coroa clínica, legal, boa pergunta, tá? É interessante, mas se eu faço um aumento de coroa clínica, o que consiste o aumento de coroa clínica? Consiste eu pegar essa crista óssea e abaixar, certo? Quando eu faço isso, eu estou diminuindo, eu estou piorando a situação, porque a parte que está, a parte da raiz que está intraósseo, que é a parte que vai me dar retenção, ela diminui. Então, o aumento de coroa clínica, ele muitas vezes ele acaba sendo prejudicial nessa proporção, nessa distância que a gente está estabelecendo aqui. Então, são situações mais pontuais, tá? Mas eu estou citando elas porque eu acho importante a gente ter, a gente tem que analisar de maneira muito séria cada dente, porque o que acontece? Você vai lá, depois de 6 meses, o paciente vem, olha, o dente que o senhor fez fraturou. Aí você fala, beleza, o que eu fiz de errado, né? Então, você vai assumir essa bronca? Então, muitas vezes, se a gente vai ter que assumir essa bronca, a gente tem que orientar o paciente tem que saber que ele está correndo esse risco, tá? E, inclusive, assinar, tá? Caso o paciente não aceite fazer a extração do dente, tá bom? Então, assim, isso acontece de forma muito recorrente, tá, gente? Então, nesse caso, no planejamento, o dente já teria que ter sido condenado antes, no planejamento, é isso? Exatamente. O certo é isso, né? Por isso que é importante, na hora que vai fazer o planejamento, tirar as periapicais. Pô, peraí, será que esse dente ele pode ser utilizado como um pilar de uma prótese removível? Será que esse dente pode ser utilizado para fazer uma prótese facial fixa? Né? Eu preciso fazer esse estudo. Eu não posso descobrir, depois que eu instalei a prótese fixa, que esse dente não tinha esse suporte todo. Tá? Então, isso que é o legal, isso que é o difícil da prótese. Tá? É você ter que prever o que vai acontecer no futuro. E aí, quanto menos você arriscar, é melhor. Tá? Quanto menos você arriscar e quanto mais você orientar o paciente dos riscos que ele está correndo, mais protegido você vai estar. Tá, eu tinha entendido que o dente foi condenado, na primeira explicação eu tinha entendido que o dente seria condenado por conta de um erro na desobturação, né? Então não é isso, é que o dente... Não. Eu entendi a mesma coisa, na verdade. Então, legal, vamos tirar essa dúvida. Não tem nada a ver. Se o dente, vamos supor que eu vou desobturar esse dente, né? Esse dente tem um comprimento bom. Tem aquele exemplo que eu dei para vocês, de 12 milímetros. Então, ele tem uma altura boa, ele tem um espaço legal, dá para desobturar os 2/3. Só que vamos supor que na hora que eu estou desobturando isso aqui, enroscou esse cone e eu tirei o selamento apical. O que eu faço?
retrato o canal, obturo de novo e depois desobturo. Não tem problema nenhum, tá? Quando que eu tenho um problema? É quando eu não consigo respeitar essa regra dos 2/3 ou a regra do meio sem invadir o selamento apical. Quando eu vou utilizar essa regra e eu acabo invadindo o selamento apical, eu sei que o prognóstico desse dente é desfavorável. Entendeu agora? Entendi. Obrigado. Teve gente que perguntou aqui no chat e era isso? Tá respondido? Era essa dúvida aí, tá certinho. Beleza. Gente, eu não fico vendo o chat, tá? Eu fico vendo a apresentação. Se alguém tiver, pode me interromper, fazer exatamente o que vocês fizeram. Beleza? Continuando as regrinhas. Então a gente já sabe a regrinha do selamento apical, a gente já sabe a regrinha dos 2/3, a regrinha da metade, né, do meio, que a gente vai utilizar na questão intraóssea. Agora a gente vai falar da espessura que eu devo desobturar. Ou seja, aqui eu tenho um canal que foi obturado, que foi feito um preparo químico radicular, né? E qual que tem que ser o diâmetro desse meu canal, né? Esse meu canal, ele nunca pode ser maior que a parede, adjacente do dente. Eu não posso deixar isso aqui muito fino, porque senão eu vou ter uma região de fratura. Então, essa desobturação aqui com relação ao diâmetro da luz do canal, ela tem que ser menor ou igual à parede da raiz. Tá ok? Então, isso é uma outra regrinha. Então, esse slide aqui é um slide excelente para você tirar um print e guardar isso no bolso, tá? Porque você vai ter esse slide te explica tudo que você precisa saber de como deve desobturar um dente para fazer um núcleo metálico. Certo? Se eu tenho... Agora vamos voltar àquele exemplo que eu falei, que a gente não tem a distância preservada, né? A gente tem, por exemplo, uma área fora da que a minha raiz que está dentro do osso. Essa proporção aqui, ela é extremamente desfavorável, porque eu já gero um braço de alavanca muito grande nessa região. Então, se o meu núcleo ele para aqui e não vem até essa região que ocupa metade da minha região intraóssea, eu vou gerar uma região de fulcro aqui, uma região onde vai ter uma transmissão de carga mastigatória maior e vai gerar uma região onde é mais suscetível à fratura. É muito comum você ver a fratura iniciando no ápice do núcleo. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente não respeita essas regrinhas, a gente não respeita esses conceitos biomecânicos, a gente acaba tendo a fratura se iniciando bem aqui, bem onde termina o nosso núcleo. O professor, seria possível estar exposta aí, é isso? Seria o quê? Repete, meu anjo. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Quem que ia perguntar aí que deu uma falhada? Na imagem do slide lá, o professor está falando que é fácil fraturar a raiz ali. É por conta que está exposta a raiz ali? Não. Não tem nada a ver. É por conta... Ó, vamos pensar o seguinte. O meu núcleo, ele vai até essa região, certo? Que é essa região, essa cor mais clara aqui, tá bom? Essa parte em vermelho é o glutapercha, tá? E aqui, essa parte coronária aqui, é o meu núcleo. Então, quando a minha coroa receber uma carga mastigatória aqui, o que vai acontecer? Como que vai funcionar
essa força, essa transmissão de força. Então eu vou receber uma carga aqui, essa carga vai forçar esse núcleo para cá, que vai fazer girar esse núcleo, e essa porção apical do núcleo vai forçar para cá, certo? Quando isso acontece, se eu não tenho um suporte ósseo ao redor dessa parede, dessa raiz, se essa raiz está exposta, sem osso para abraçar ela e dar resistência, ela pode fraturar. Então, Entendi. respondendo a sua pergunta, sim, é porque a raiz está exposta. Mas você tem que entender o porquê que a raiz está exposta, né? E qual que é o conceito biomecânico disso, por trás disso. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Existem diversos tipos aí de pinos, né? Existem pinos pré-fabricados. Existem pinos... os pinos pré-fabricados eu nem vou falar muito porque a gente não utiliza na clínica. A gente, na verdade, não gosta muito, tá? Porque a gente acha que ele não se comporta de forma adequada. Normalmente ele solta muito, infiltra muito. Então a gente não tem uma experiência muito legal com os pinos pré-fabricados, né? Existem alguns pinos pré-fabricados que são rosqueados na raiz, e o fato de ser rosqueado, ele já transmite ele já deixa a parede do dente sobre uma tensão desnecessária. Então a gente não defende, a gente não aplica esse tipo de pino. Estou falando só mais como orientação, porque provavelmente um dia, mais cedo ou mais tarde, vocês vão se deparar com um pino desse e vocês precisam entender pelo menos o que é, né? Então, como que funciona esse pino? Esse pino, ele ou é rosqueado ou é só encaixado ali. Você desobtura o conduto e aí você joga um cimento resinoso ali e cimenta ele dentro da raiz, tá? Volto a falar, não sou muito fã desse sistema. Então, na verdade, a gente vai utilizar dois tipos de pinos, né? A gente vai utilizar o núcleo metálico fundido e o pino de fibra de vidro, certo? Então, eu vou falar primeiro do núcleo metálico fundido. E como faz o núcleo metálico fundido? É importante falar para vocês, eu acho legal falar isso para vocês também, por uma questão até de planejamento e de organização de vocês, tá? Se eventualmente o seu paciente precisar de um núcleo ou de um pino de fibra de vidro, ou um núcleo metálico ou um pino de fibra de vidro, a gente vai optar lá na clínica por um dos dois. É importante vocês saberem o quê? Se você optar pelo pino de fibra de vidro, quem precisa ter o pino de fibra de vidro é você. Você precisa, porque esse é material de consumo, então você precisa comprar esse pino de fibra. E precisa do cimento resinoso, que é o que a gente utiliza para cimentar, tá? Ok? Se você for fazer um núcleo metálico, o núcleo metálico ele é feito no laboratório. Então, isso já como é terceirizado, isso é custeado e é cobrado do paciente. Então, quando a gente tem a possibilidade de poder indicar ou um ou outro, é importante vocês tomarem a decisão. Às vezes é legal, tem aluno que fala, não, eu quero aprender a usar o pino de fibra. Então ele vai lá, compra o cimento, compra o pino de fibra e faz. Tem aluno que fala assim, professor, eu estou meio apertado, então melhor a gente já colocar no planejamento o núcleo metálico fundido e a gente passa isso para o paciente. Tá bom? E aí, beleza. Vamos fazer agora o núcleo metálico fundido, que a gente vai mandar para o laboratório. Tem basicamente duas técnicas. Oi? Eu tenho uma dúvida. Posso perguntar? Claro. O cimento resinoso, ele pode ser dual ou foto? Ele na verdade, ele precisa ser dual, tá? Dual? Obrigatoriamente ele tem que ser dual, porque quando a gente cimenta, principalmente em raiz, ali no ápice, de repente você não pode ter uma incidência efetiva de luz para fotopolimerizar. Então você precisa ter um sistema adesivo, um sistema resinoso, né, que tem essa característica tanto química quanto fotopolimerizável, tá? Tá bom.
Mas antes da gente falar do pino de fibra, vamos falar um pouco do núcleo metálico. Então a gente tem, como eu falei, duas formas de você confeccionar esse núcleo metálico. A primeira é, você vai moldar o conduto. Então você fez a desobturação, certo? Você fez a desobturação e aí você vai fazer a moldagem dessa parte interior. Como que eu costumo fazer? Eu utilizo um fiozinho de orto ou um pinjete. Pinjete é um canudinho bem fininho de resina. Então eu passo adesivo de silicone nele, pego o silicone leve, pode ser de adição ou condensação, ponho nesse pinjete ou nesse fio de orto e levo para moldar o conduto. Uma vez que eu conseguir fazer essa moldagem, eu pego uma moldeira parcial com o silicone denso, agora só o denso, e eu faço uma moldagem de arrasto. Eu transfiro essa primeira moldagenzinha que eu fiz num modelo parcial, tá? Numa moldagem parcial. Então, essa é uma técnica que a gente chama de técnica indireta, tá? Onde a gente molda o conduto radicular e manda para o laboratório fazer a fundição desse núcleo. Essa é uma técnica. A segunda técnica, aqui está escrito errado, tá, gente? Desculpa, não é molgem, é modelagem, tá? A modelagem é uma outra técnica de confecção de núcleo. Essa técnica é direta, por quê? Porque a gente vai pegar esse pinjete ou um bastãozinho de acrílico e vai com resina acrílica de baixa contração, que são essas resinas vermelhas. Aí tem algumas marcas, Dacrylay, Duralay, resina Pater, são essas resinas vermelhinhas. Por que a gente utiliza essa resina vermelha? Porque ela não tem muita contração. Então a gente consegue fabricar uma peça com o máximo possível de adaptação. E aí a gente modela. Primeiro, a gente pega esse bastãozinho, coloca essa resina acrílica nessa região do bastão e leva para dentro do conduto. Obviamente, nunca se esqueçam de vaselinar o conduto, né? Hoje em dia a gente até pede para vocês usarem esses lubrificantes à base de água do que a vaselina, que tem um pessoal aí que fala que é tóxico, enfim. Nunca vi ninguém morrer de vaselina, mas não custa nada a gente evitar e utilizar aí um lubrificante à base de água qualquer, tá bom? Então a gente coloca ali no conduto e vai reembasando, e vai modelando esse meu conduto. Uma vez que eu modelei o conduto, eu começo a fazer a parte extracoronária, que é o quê? É o meu preparo do dente. Tá? Então eu vou esculpir aqui um preparo no dente. Então, olha, eu posso fazer com bastõezinhos de resina ou com o pinjete. E eu vou reembasando. Primeiro a parte intraradicular, depois a parte externa, que é a parte do meu preparo. Uma vez que eu confeccionei o meu núcleo em resina acrílica, eu vou enviar essa resina para o laboratório, de preferência num recipiente com água, que aí ela distorce menos ainda, e o laboratório vai fundir esse acrílico que você enviou, certo? Qual técnica é melhor? As técnicas são diferentes, e o que eu posso dizer é o seguinte: a primeira técnica, essa aqui, a da moldagem, ela na primeira consulta é bem mais rápido. Então, moldar é muito rapidinho, você molda o dente. A segunda técnica, a modelagem, a primeira consulta é muito mais demorada, porque você, além de ter que embasar, depois você tem que fazer todo o preparo do dente, certo? E isso leva um tempo maior. Em compensação, na segunda consulta, quem modelou vai ter uma segunda consulta muito mais rápida. E quem moldou, normalmente tem uma dorzinha de cabeça maior,
para adaptar esse núcleo no dente. Então, resumindo, ambas técnicas são boas, ambas técnicas funcionam, cada uma com uma característica diferente, mas dá para utilizar as duas, tá? Eu confesso que eu, quando preciso fazer uma desobturação, um dente, eu faço a modelagem. Quando eu tenho que fazer muitos dentes, eu prefiro fazer a moldagem, tá? Que aí eu consigo fazer mais rápido. Então, núcleo metálico fundido é assim que faz, a gente já aprendeu. Vamos falar um pouco sobre o pino de fibra. O pino de fibra de vidro, ele é um material extremamente resistente, tá? E o que é legal nele? É que você consegue, ele tem um coeficiente de contração muito semelhante a do dente. Então, quando o paciente tomar aquele café quente ou tomar aquele sorvete, o corpo, o material, o dente vai dilatar ou vai contrair. A resina que está ali, esse poste, né, que a gente chama de pino de fibra, ele vai ter uma contração e uma expansão semelhante à do dente, né? Então ele é bom porque ele transmite melhor as cargas mastigatórias ao longo do dente. Então você tem um número menor de fraturas dentárias radiculares em decorrência do pino de fibra, tá? Então, professor, por que a gente só não usa pino de fibra? A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, tá? A gente tem diversas linhas aí, tem gente que defende muito pino de fibra, tem gente que defende o núcleo metálico fundido. Eu confesso que eu era de uma filosofia que não queria nem saber de pino de fibra de vidro. Depois eu fui aprender e fui entender que não, pino de fibra pode ser utilizado, é muito bom, só que você tem que saber utilizar, né? E assim, a vantagem do pino de fibra... O pino de fibra ele é direto. Preciso mandar para o laboratório para fundir alguma coisa para eu poder cimentar. Não, ele é direto. Então eu vou desobturar o dente, como toda vez que você vai usar um sistema adesivo resinoso, você tem que fazer condicionamento ácido, você tem que fazer a limpeza da cavidade ali, você tem que limpar, passar adesivo, manipular o cimento resinoso e aí você cimenta esse pino de fibra junto com o cimento resinoso, certo? Professor, Qual que é o problema? Oi? tem que passar adesivo no pino também? Depende um pouco da marca do pino, tá? Normalmente sim. Tá? Normalmente a gente trabalha com algumas marcas que a gente passa álcool nesse pino, né? Para limpar ele, e depois passa adesivo no pino. E é exatamente esse que eu vejo como calcanhar de Aquiles aí, o problema referente a esses pinos de fibra. Então, numa situação como essa, onde você não tem nada de coroa, só tem a raiz, eu não gosto de trabalhar com o pino de fibra. Mas, antes de eu continuar a falar, eu gostaria de deixar muito claro uma coisa aqui. Quem é o professor Fernando na fila do pão? Eu não sou nada perto do que a ciência é. Então, existe comprovação científica que isso funciona, tá? Então, eu não vou vir aqui e ficar falando para vocês, olha, não façam isso, não sei o quê, mesmo porque até mesmo dentro da nossa equipe tem gente que defende isso. O professor Eliseu, ele é fera nisso aqui, ele é um dos caras que mais entende sistema adesivo. Então, eu não tenho nem argumento para contraindicar esse tipo de situação. Então, sim, quero deixar bem claro,
essa situação ela pode ser feita. Então, eu vou cimentar um núcleo, eu vou cimentar um pino de fibra, eu vou passar adesivo aqui e vou construir um preparo com resina acrílica. Desculpa, com resina foto. Com resina composta, resina foto. Tá? Então, por que eu não gosto de fazer isso? Né? O que eu tenho aqui? Eu vou ter uma retenção na parte intraradicular muito boa, uma retenção fantástica. Só que aqui nessa parte externa, como eu não tenho nada de coroa, a minha adesão, essa resina, vai ser somente nesse poste, certo? E essa área de superfície, às vezes, não é suficiente para segurar uma coroa aqui, tá? Então, eu já tive a experiência de, muitas vezes, isso aqui descolar. Mas pensa bem, se isso descolar, eu tenho que fazer a coroa de novo, ok? Beleza. O núcleo, isso jamais vai descolar. Em compensação, o que acontece no núcleo? Ele pode fraturar a raiz, se você faz ele de forma errada. Então, gente, eu gosto sempre de botar as coisas em discussão assim, para a gente estudar e para a gente debater, porque essa é a nossa função aqui, né? Dá para fazer, erguer o dente inteiro em resina, se você quiser. Eu gosto de fazer dessa forma, quando eu tenho um pouquinho mais de dente aqui, um pouquinho de esmalte, porque eu sei que a adesão da resina no esmalte é melhor. Então, quando eu tenho uma situação semelhante a essa, por exemplo, né, que eu tenho uma boa parte da estrutura do dente, não tem nem o que pensar. Para que fazer núcleo metálico fundido? Não faz sentido. É pino de fibra de vidro. Quando você tem uma estrutura dessa aqui, ó, poxa, aqui eu tenho ainda um pouquinho de dente, eu posso erguer um preparo aqui em resina acrílica, porque eu tenho um pouquinho de esmalte aqui, onde eu vou ter uma boa adesão, né? Agora, quando eu tenho essa situação onde eu não tenho nada de coroa, professor Fernando, prefere trabalhar com núcleo metálico fundido. Repito, não significa que não dá para fazer com pino de fibra, tá bom? Então, em primeiro lugar, quero deixar vocês muito à vontade, dar essa liberdade para vocês decidirem o que vocês vão querer fazer na clínica, tá? Então, poxa, professor, é um caso que está parecido para núcleo, mas eu queria aprender a fazer pino. Vamos fazer. Se tiver indicação, a gente vai fazer, tá? Só que saiba que vocês vão ter que desembolsar um pouquinho mais. Ah, professor, estou meio quebrado aí, tive que pagar material. Melhor fazer um núcleo metálico fundido. Certo? Muito bem, então a gente já aprendeu a desobturar o conduto e a gente aprendeu como que faz o núcleo metálico fundido e como que usa o pino de fibra de vidro. Fiz isso. Então eu já tenho meu dente lá preenchido com um pino ou um núcleo metálico. Agora eu tenho que fazer o quê? O preparo desse dente. E é muito louco, né? Às vezes, acho que o aluno deve olhar para a gente e falar assim, esses professores são tudo um xarope das ideias, porque a gente ensina vocês a fazer um preparo fazendo um dente rígido, né? Uma coroa lá inteira, né? Sendo que a maioria das vezes, vocês não vão preparar um dente rígido. Vocês já vão ter que preparar um dente que já foi preparado, ou um dente, ou um núcleo, ou um pino de fibra que você restaurou, que você fez um preenchimento. Então, é uma situação diferente da que vocês tiveram como experiência no laboratório. Mas por que a gente passa a coroa, o dente inteiro para vocês? Porque a gente quer que vocês tenham uma visão espacial do que é um preparo de dente. Aí é importante, eu sempre falo isso, eu cito muito um colega de trabalho que eu tive, que foi um técnico de laboratório em prótese, o Luiz Alves Ferreira, para mim um dos melhores laboratórios de São Paulo, onde ele me ensinou a fazer preparo. Porque eu tinha a imagem espacial na cabeça de como fazer um preparo. Mas quando eu ia transferir isso para a boca do paciente, eu não conseguia. Meus preparos ficavam horríveis.
Então eu moldava, mandava para ele e ele falava: Fernando, tá meio retentivo aqui, ajusta ali. Eu ajustava, moldava de novo, mandava para ele. Se ele achava que estava bom, ele dava continuidade. Se não estava bom, repete, faz de novo, prepara de novo até acertar. E é importante vocês entenderem isso, tá? É importante vocês entenderem o conceito que é um preparo. E entender que existe um processo de aprendizado aí, uma curva de aprendizado que vocês vão passar, né? Travou, Tá, professor. esse procedimento. Oi. É que tinha travado. O senhor tava falando, parou, travou. Mas voltou agora. Voltou agora? Legal. Então, assim, quando você for na clínica e for fazer um preparo, a gente vai trabalhar normalmente de forma espelhada. Como que isso funciona? O professor vai lá e vai preparar metade do dente. E quem for preparar a outra metade do dente vai ficar auxiliando. Depois se troca a posição. O professor vai auxiliar e o aluno vai preparar esse dente, o resto do dente, tá? Porque de todas as técnicas que eu conheço, essa é a que didaticamente mais funciona, tá? Pelo menos foi a que mais funcionou comigo. Então a gente tenta replicar isso para vocês, tá bom? Então, o preparo, cuidado com a autonomia que vocês têm. O preparo nada mais é que diminuir as dimensões de um dente. Diminuir para quê? Para ocupar, porque eu preciso ocupar essas dimensões com um material, restaurador, uma porcelana, metal, tá bom? Então eu preciso sempre ocupar esse material, por isso que eu tenho que reduzir as dimensões de um dente. Não vou ficar falando de conceitos, a gente vai mais para a parte prática. Resistência. A parte mais importante que eu preciso passar para vocês no preparo é a questão da retenção. Quando eu vou fazer um preparo de um dente, o que eu estou buscando ali? Eu estou buscando criar um desenho geométrico que dê retenção para uma coroa, certo? Ou para uma restauração. Então, o que eu tenho que me preocupar mais é com a retenção. A retenção, eu já ensinei isso para vocês, ou o Eliseu também já deve ter passado isso para vocês. Quanto mais paralela a superfície de um preparo, maior a retenção, certo? Quanto mais expulsivo a parede do meu preparo, menor a minha retenção. A prótese sai mais fácil. Então, esse é um conceito. O segundo conceito é, quanto maior a altura do meu dente, maior a minha retenção. Quanto menor a altura do meu dente, menor é a minha retenção. Agora vamos misturar os dois conceitos, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês decorem quantos graus eu tenho que fazer de expulsividade num preparo. Eu quero que vocês entendam o conceito. Se eu tenho um dente que tem uma altura muito curta, um dente lá, um segundo molar posterior, óbvio, se é segundo molar, ele é posterior. Se eu estou com um segundo molar, que a altura dele é muito curta, o dente de cima, a altura interoclusal dele, o antagonista não tem muito espaço protético ali. Onde a minha altura é curta, significa que eu tenho que deixar a parede desse meu preparo o mais paralela possível. Porque eu vou aumentar a minha retenção. Vamos fazer o inverso. Agora eu vou preparar um incisivo central inferior, que é um dente extremamente fino, mas é um dente comprido, né? Se eu deixar esse dente muito comprido, eu vou estar aumentando muito a minha retenção. Então, às vezes eu posso
deixar ele um pouco mais expulsivo, tá? Esse preparo, porque eu não preciso de tanta retenção. E saber dosar isso que é importante no momento de fazer um preparo. É entender, olhar, pedir para o paciente morder, ver o espaço interoclusal, o quanto você vai ter que desgastar na altura interoclusal, o que você vai ter de parede para conseguir dar de retenção para sua coroa. Se você erra nessa angulação, você pode perder totalmente a retenção. Aí você cimenta a coroa, o paciente volta uma semana depois, ó, doutor, caiu. E aí vai virar um inferno a sua vida, tá? Às vezes, essa altura é tão baixa, é tão curta, que você não tem retenção e a nossa coroa fica sem estabilidade. Quando a gente perde isso, a gente tem que fazer nichos, caixas paralelas, onde eu vou aumentar a minha retenção. Se eu faço um nicho ou uma caixinha lateral aqui, o que eu estou fazendo? Eu não estou deixando meu dente mais alto, porque isso não é possível. Mas eu estou aumentando a área de retenção. E isso aumenta a minha estabilidade. Então a gente tem que sempre avaliar o que eu preciso para aquele dente, para aquele preparo. Avaliar como que ele está disposto na boca. Como que tá? Ele tem um dente antagonista? Esse dente antagonista está extruído? Não está? Como que eu vou precisar preparar esse dente? É um dente comprido? Então eu tenho que deixar mais expulsivo. É um dente muito curto? Então eu tenho que deixar mais retentivo. É isso que eu queria passar de conceito para vocês. O resto é técnica que a gente vai passar agora, tá? A técnica que a gente passa para vocês, ela é uma técnica muito simples. Eu não decoro número de broca. Eu não decoro e tenho raiva de quem decora. Porque eu não tenho necessidade nenhuma de decorar o número da broca. Eu preciso saber para que serve a broca. Tá? A gente passou para vocês uma técnica de confecção de preparo onde você precisa utilizar 2 brocas apenas. Uma broca esférica e uma broca cônica arredondada, de ponta arredondada. É isso que eu preciso para fazer um preparo. É óbvio que se você tem um conjunto maior de brocas, isso pode facilitar a sua vida, né? Isso pode facilitar a sua vida. Então, você tem uma broca que chama de vela, em formato de pera, isso vai ajudar você a fazer alguns contornos, alguns arredondamentos, né? Mas se você tem uma esférica e uma cônica arredondada, está resolvido o problema. E a gente passa uma técnica para vocês, que é uma técnica onde a gente cria linhas de orientação. O que é linha de orientação? A linha de orientação, ela vai trabalhar uma das coisas que a gente mais tem dificuldade quando vai fazer um preparo, né? O dente, ele é um dente normalmente branco ou amarelo, né? O fato dele ser branco ou amarelo, às vezes a gente perde a noção de profundidade. Tá? A gente acha que aquele preparo está mais vestibularizado, mas na verdade não, a gente já gastou demais. E esse tipo de problema pode acontecer. O exemplo é, eu estou utilizando um dente branco, um gesso branco. Se eu não faço esse risco aqui, vocês não iam perceber que foi feito um desgaste. Tá? Então, a ideia de criar esses sulcos de orientação é poder padronizar a espessura, a profundidade que você vai utilizar aquela broca. E isso, para quem está começando, é muito importante, tá, gente? É uma forma de você garantir que você não vai desgastar mais do que precisa, se você respeitar as orientações desses sulcos. Então, primeiro você, com uma broca esférica, vai entrar com metade dessa broca. Metade dessa broca. E vai fazer um sulco de orientação que vai contornar a gengiva cervical do dente. Depois, com uma broca cilíndrica, diamantada, você vai fazer 2 inclinações.
Uma mais próxima do longo eixo do meu dente. E a outra seguindo uma inclinação. Quantos graus vai ser essa inclinação, professor? Vai depender do dente que você está trabalhando. Eu acabei de falar. É um dente comprido? Alto? Então eu posso deixar mais expulsivo. Se é um dente baixinho, molar, eu tenho que deixar esse dente mais retentivo. Então eu vou trabalhar essa primeira inclinação com 2 milímetros, 2 graus. E a segunda com 5, se for um dente mais curto. Se eu tenho um dente mais alto, mais comprido, eu posso dar uma retenção maior. Então eu posso trabalhar aí de 5 a 10 graus de expulsividade. Tá bom? Então a gente sempre busca essa inclinação baseada no quê? No longo eixo do dente. Então você vai imaginar o dente reto e aí você põe essa inclinação mais ou menos de 5 a 10 graus. Na segunda inclinação e na primeira inclinação de 2 a 5 graus. E aí eu vou fazer o meu sulco, né, de orientação. O ideal aqui é que eu use metade dessa broca. Que eu não enterre essa broca inteira. Obviamente isso aqui é uma modelo. Essa broca é uma broca maior, tá? Então isso aqui é mais para passar um exemplo, passar um exercício didático para vocês, tá? Aqui você vai entrar só com a metade da broca e vai criar esses sulcos na primeira inclinação. Depois você vai fazer a segunda inclinação. A mesma coisa, entrar só a metade da broca. Agora eu vou fazer a redução oclusal. Essa redução oclusal vai depender do dente antagonista, tá? Então, normalmente, aqui a gente tem que descer a broca inteira, tá bom? E às vezes tem que descer até mais ainda. Feitas essas linhas de orientação, o que eu preciso fazer agora? Unir os pontos, né? Eu preciso deixar essas superfícies planas. Então eu vou ligar essas canaletas. Então toda vez que eu tiver com a broca nessa região aqui, eu vou botar um pouquinho mais de força no meu micromotor. Quando eu caio no sulco de orientação, eu paro de botar força. Quando eu venho para cá, ponho força até nivelar. Entendeu? Então, dessa forma, você consegue controlar a profundidade desse preparo. E aí você vai alisando esses sulcos até que você consiga ter o seu preparo pronto. Então, essa aqui seria mais ou menos a técnica do espelhamento que a gente vai fazer lá na clínica, né? O professor vai fazer metade e vocês vão fazer a outra metade. Tá bom? É importante a gente enxergar, com o preparo feito, a redução das dimensões, né? Então, eu estou fazendo esse preparo, quando eu falo que eu tenho que ter o desenho espacial na cabeça, eu tenho que ficar o tempo inteiro imaginando, bom, aqui vai caber metal e porcelana? Ah, aqui cabe, aqui cabe, aqui cabe, aqui cabe. Opa, peraí, aqui eu vou ter que desgastar mais. Vixe, mas se eu desgastar muito aqui, eu posso chegar perto da polpa do meu dente. E aí, arrisco? Não arrisco? Deixo mais fino aqui, que pode fraturar depois? O que eu faço? Né? Então, a gente tem que ter esse desenho na nossa cabeça. E, às vezes, eventualmente, a gente precisa orientar o paciente que ele vai ter que fazer o tratamento endodôntico. Por quê? Não tem nenhum problema endodôntico. Com finalidade protética. Tá? Às vezes eu me irrito um pouco com o endodontista, porque a gente fala, ó, faz esse tratamento endodôntico. Ah, eu fiz o teste térmico, ele não precisa. Tá, mas depois que eu preparar esse dente, vai precisar. Então, existe o tratamento endodôntico com finalidade protética, tá? Que a gente promove esse tratamento endodôntico porque a gente sabe que vai ter que reabilitar aí com uma coroa, uma faceta, enfim. Certo? Então, dessa forma aqui, a parte vestibular, a mesma coisa, tá? E aí a gente fez o desenho e nessa hora eu falo que esse nosso preparo tá bruto. Ele tá meio grosseiro ainda, tá? Ele tá mal acabado. Vamos fazer o posterior, é o mesmo conceito, né? Inclusive a gente desenvolveu um material
de vídeos, né, que a gente passou para vocês no laboratório. É um material muito legal que o professor Eliseu fez aí junto com a gente. E é um material que está disponível para vocês aí no YouTube a hora que vocês quiserem. É só pegar o link e olhar lá. Vocês conseguem estudar, conseguem visualizar, conseguem revisar o processo inteiro, tá? Então fica a dica para vocês aí, vão lá, façam essa pesquisa. E esse material é muito legal. Poucas faculdades têm material dessa qualidade aí que o Eliseu produziu. O posterior é a mesma coisa. Eu vou fazer minha linha de orientação na região cervical, vou fazer a primeira inclinação, vou fazer a segunda inclinação. Olha, a primeira inclinação aqui é um dente molar, então é um dente que não tem muita retenção. Então, eu não vou praticamente dar expulsividade nenhuma, é quase que paralelo ao longo eixo do dente. A segunda inclinação eu posso dar um pouquinho mais de expulsividade. Fiz isso, fiz a redução oclusal. Aí, o molar ele é um pouco mais delicado, né? Porque você tem um plano oclusal. E esse plano oclusal tem uma inclinação oclusal. E você tem que respeitar essa inclinação oclusal, tá bom? Você tem que seguir a inclinação. Então, se essa vertente ela tem essa inclinação, você tem que entrar com a broca nessa então, certo? E aí você cria também esses sulcos de orientação. Por quê? Para você conseguir desgastar de forma uniforme, de forma padronizada, sem desgastar mais uma parte do que outra, tá? Depois é a mesma história, unir os pontos para conseguir um nivelamento mais adequado. É importante no final do meu preparo, não só no final, conforme você vai fazendo o preparo, você tem que olhar a todo momento esse preparo. E como que você tem que olhar? Você tem que olhar por oclusal, o dente de cima. E você faz isso muitas vezes com um espelho. Então você pega, para de preparar, joga um arzinho, seca, pega o espelho, tem que ser um espelho bom, não é aqueles espelhos tudo embaçado que você não enxerga nada. Olha por oclusal. Fecha um olho, que assim você tem uma visão direta e não dá sombra. E aí você olha esse dente por oclusal. Quando você olha esse dente por oclusal, o que você deve enxergar? Você deve enxergar o término do meu preparo e todas as paredes desse meu preparo. Então eu tenho aqui a vestibular, eu tenho a mesial, eu tenho a distal, eu tenho a lingual, eu estou enxergando. Significa que tem uma expulsividade. Se por um acaso eu não enxergo, por exemplo, essa parede, significa que essa parede está muito retentiva. Então eu tenho que dar mais uma brocadinha ali, aumentar a expulsividade dela. Então, a minha dica para vocês é o seguinte: sempre deixa o dente o mais paralelo possível, tá? O mais retentivo possível. Depois você olha. Se precisar, você, na hora de refinar esse preparo, você dá a expulsividade. Para quem gosta de número, esférica A10, 14, tá? Onde você vai fazer esse sulco. A diamantada pode ser a 32, 16. Essas outras, a FF ou a F, elas já são de acabamento para dar um polimento depois, tá? Primeira inclinação, segunda inclinação. Redução oclusal. Essa chama de vela ou a formato de pera, ela é muito boa para você desgastar a palatina ou a lingual dos dentes anteriores, tá? Ela é muito boa para isso, facilita um pouco a sua vida, porque existe uma concavidade ali naquela região e que essa broca consegue desgastar de forma mais uniforme. Então tá aqui o preparo. O preparo aqui ele tá grotesco, né? Eu normalmente, o que eu oriento a todos, eu faço isso no meu dia a dia, tá? Não é eu falo só para os alunos, não. Muitas das coisas que eu falo para vocês é uma coisa que eu acredito como verdade e eu aplico dentro do meu consultório. Quando eu faço o meu preparo, normalmente, imagina a situação. Eu estou com o meu núcleo, que eu vou ter que cimentar aquele núcleo, depois eu tenho que preparar esse dente, e depois do preparo eu tenho que fazer um provisório. Então essa consulta é uma consulta muito grande, uma consulta muito longa. Aí você imagina uma pessoa que
é recém-formada e que não tem tanta experiência para fazer isso. Só esses 3 procedimentos, cimentação, preparo, mais provisório, você vai demorar horas, tá? Então, muitas vezes, eu paro aqui. Olha, o meu preparo já está quase pronto. Falta fazer um refinamento, uma arredondadinha aqui, delimitar melhor o término, mas eu vou parar por aqui. Já vou confeccionar meu provisório. Na próxima consulta, eu já estou com o núcleo cimentado, eu já estou com a coroa provisória pronta. O que eu tenho que fazer? Só tirar a coroa provisória e refinar o meu preparo, tá? Então, eu gosto de preparar o dente em 2 etapas, certo? Eu não gosto de fazer isso em uma etapa só. Primeiro que você pegar uma consulta só para refinar a qualidade do seu preparo, a sua cabeça para fazer só aquilo, você rende mais, a qualidade do seu trabalho fica melhor. Mas vamos supor que a gente já está nessa segunda consulta, então eu tenho que refinar esse preparo. O que é refinar o preparo? É eu delimitar principalmente o término do meu preparo. Essa delimitação, normalmente a gente termina em chanfro, tá? Ou em ombro largo, né? Que é um tipo de término. E esse preparo, a gente normalmente trabalha meio milímetro subgengival em regiões estéticas. Em regiões onde não tem uma demanda estética, a gente pode fazer com que esse término fique ou supragengival ou no nível da gengiva, tá? Por que é interessante fazer isso? Porque facilita a higienização. Aí vocês podem falar assim, pô, professor, 1 milímetro já é pequeno demais. Meio milímetro é praticamente impossível você ter essa noção. Não, dá para ter essa noção sim, gente, mas a gente tem uma margem de segurança. Eu tenho de meio a 1 milímetro de margem de segurança. Eu sei que não é muito, tá? Mas se eu trabalho 1 milímetro subgengival, eu não estou invadindo o espaço biológico, eu não vou ter problema no periodonto, na estrutura dentária. Se por um acaso eu invadir 1,5 milímetro essa região do sulco gengival, eu posso sim ter um problema. Posso sim, não. Eu vou ter um problema, eu vou ter a invasão do espaço biológico que vai gerar uma inflamação, o que vai levar uma vascularização muito, muito intensa nessa região, que vai levar vai migrar essa gengiva mais apical, expondo mais raiz, expondo inclusive a sua coroa, né? Então, em regiões estéticas, a gente tem que ter muito cuidado. E é por isso que eu prefiro fazer esse meio milímetro, esse refinamento, num segundo momento. Não fazer no primeiro dia. Ah, mas a maioria das pessoas fazem no primeiro dia. Fazem. Se você quiser fazer, pode fazer. Tá? Isso é só uma dica do professor Fernando. Então, aí, nesse segundo momento, você refina esse término de preparo. Ah, e detalhe, se você mudou o término do preparo, você tem que reembasar o provisório de novo. Tá? Então, é importante você enxergar esse término. Ele está bem delimitadinho. Tá? Aqui é mais um exemplo de como a gente pode fazer esse preparo. Dá para a gente dar uma adiantadinha aqui. A gente já falou um pouco sobre isso. Vai. O que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Acho que deu uma travada aqui no computador. Só um minutinho, tá, gente?
Acho que agora... Vamos lá. Para finalizar, pessoal, a gente vai falar sobre o provisório, tá bom? Então, eu finalizei meu preparo, eu tenho que confeccionar um provisório. E, gente, o dente é posterior, eu não preciso fazer provisório. O paciente não faz questão do provisório. Não existe isso, gente. É muito comum vocês confundirem provisório sendo uma coisa só estética, e não é. E não é só a questão também de ter funcionalidade na mastigação, né? Além de ser estético, além de ser funcional na mastigação, ele é importante para estabelecer... ele é importante porque um provisório bem adaptado vai permitir uma saúde periodontal mais adequada. Uma saúde periodontal mais adequada vai permitir que você faça uma moldagem mais adequada, tá? Então, o provisório não é o paciente quer ou não. É obrigatório, não existe isso. O ano passado a gente perdeu uma coroa porque o aluno não fez o provisório. Pior, o professor concordou. O que aconteceu? O dente instruiu, porque não tinha contato com o antagonista. O dente instruiu. Na hora de instalar a coroa, ficou alta. A gente precisou desgastou a porcelana, chegou no metal, furou o metal, perdeu a coroa. Tá? Por quê? Porque não fez o provisório. Então, o provisório não é luxo, o provisório não é uma questão estética, o provisório não é uma questão para o paciente poder mastigar. É tudo isso, mais a questão periodontal que o provisório permite, que ter uma saúde periodontal adequada, evitar que esse dente faça uma extrusão, tá bom? Então é fundamental a gente fazer o provisório. E aí tem várias formas de fazer o provisório, tá? Existe uma técnica que a mais simples talvez, seria você molda o paciente, escolhe a cor do dente e manda o laboratório fazer o provisório ali. Obviamente que você vai ter que reembasar esse provisório que o laboratório fez na boca do paciente, tá? Não é assim, chegou, encaixou, tchau. Não, você tem que reembasar esse provisório na boca do paciente. Então, a técnica mais simples é essa: moldar, mandar para o laboratório e depois reembasar na boca. Uma outra técnica, você pode utilizar dentes de estoque. Você compra dente de estoque. O que é dente de estoque? É dente de dentadura. Você escolhe mais ou menos a cor do paciente, mais ou menos o tamanho do dente que você vai precisar. Utilizando aquela cata-molde, você encomenda a plaquinha de dente e você utiliza essa plaquinha de dente para fazer um provisório ali, certo? É a segunda forma que você faz. Como que você faz isso? Você deixa esse dente oco e reembasa na boca. Certo? Fica legal também, em alguns casos fica bem bonito. Uma outra forma de você fazer, essa talvez seja mais difícil, você vai trabalhar com a resina acrílica, onde você vai fazer uma bolinha de resina acrílica, vai colocar sobre aquele dente preparado e depois você vai trabalhar a escultura, a anatomia desse preparo, né? desse provisório. Isso você precisa ter um conhecimento um pouquinho maior de anatomia e um pouquinho de destreza manual para trabalhar também com a estética, né? Professor, Oi. no caso desse dente que a gente pode fazer com a resina acrílica, tem que ter um isolamento absoluto, aliás,
um isolamento provisório para a gente poder conseguir fazer esse dente na boca do paciente? Precisa. Precisa sim. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou falar agora a técnica que eu vou mostrar para vocês, que eu considero a técnica mais simples, tá? E a técnica que eu mais utilizo. Então, eu acho que assim, qualquer um consegue fazer, tá? Qualquer um consegue fazer. Então, e aí a gente vai fazer esse isolamento, tá bom? Então, eu vou ter um dente aqui. Eu vou fazer esse dente aqui, esse provisório, o dente 11, certo? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer uma moldagem em silicone. Pode ser condensação, adição, tá? Eu vou criar, na verdade, um mocap. Então, primeiro eu vou com denso, material denso, moldo. Depois eu vou com leve, coloco e eu tiro o quê? Uma cópia negativa do que é o dente lá na boca do paciente, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o meu preparo do dente. Terminei de fazer o preparo, aí eu entro, eu vaselino os dentes adjacentes, vaselino o meu preparo, né? Finge que vocês não estão vendo essa foto. Imagina aqui os lubrificantes à base de água. Aí você coloca, isola isso daqui, escolhe a cor, né? Então vamos por, eu acho que a cor dela é A3,5. A3,5. Né? A A3,5 em resina acrílica. A resina acrílica, ela tem várias cores. Tem incolor, né, que a gente usa para fazer base de prova, mas tem várias cores, né, que elas são feitas também para fazer o dente provisório. Então, a cor que mais se assemelha ao A3,5 é o 81, a cor 81 dessa marca, a Like, tá? Então, eu selecionei a resina que eu vou utilizar através da cor que eu selecionei, né? E aí eu vou preencher aquele dentinho, a região do meu mocap, com essa cera, com essa resina, né? Vou colocar a resina lá na cor certa e vou levar todo esse conjunto para a boca. Vou encaixar novamente essa mocap na boca do paciente e vou esperar tomar presa. Depois que tomou presa, eu vou ter a minha resina aqui. Agora eu vou trabalhar essa resina. Eu mesmo utilizando o mocap, eu também tenho que trabalhar um pouco essa estética, né? Porque o dente que estava aí anteriormente era um dente que não estava muito bonito, é um dente que estava feio, né? Então, eu copiei um dente que estava feio, ou seja, esse meu dente vai ficar feio também. Então, a gente trabalhou aqui um pouquinho a estética nesse dente. Eu gosto muito de fazer esse joguinho da velha aqui, porque eu sei que cada quadrante desse, ele vai ser um plano, vai ser um plano diferente, né? Então, dessa forma, eu começo a arredondar o meu dente, dando a curvatura desse dente, criando uma bossa nesse dente, né? E estabelecendo aí as características anatômicas que o incisivo central tem. Então, a gente começa a desgastar e arredondar. Uma outra coisa muito importante que às vezes a gente tem que ficar reembasando até a gente conseguir copiar é isso daqui, é essa linha aqui, ó. O que é essa linha? Essa linha é o meu término. Eu preciso enxergar o meu término no meu preparo. No meu preparo e no meu provisório. Porque se eu não enxergo, significa que o meu provisório não está adaptado ao meu preparo, ao meu dente. E se ele não está adaptado, eu posso ter problema periodontal, eu posso ter dificuldade para moldar depois. Então, eu vou reembasar essa região aqui até que eu consiga enxergar o meu término do preparo. E uma vez que eu conseguir enxergar esse término, eu vou marcar isso com lápis. Tudo que tiver para fora desse lápis, eu tenho que remover, é excesso. Então, por exemplo, essa paredinha aqui, ó, é excesso, eu tenho que remover. Isso aqui é excesso, eu tenho que remover. Isso aqui é excesso, eu tenho que remover. Eu não posso encostar nessa linha, porque essa linha é o meu término. É a adaptação do meu provisório no meu dente. Ah, professor, eu trabalho com dentista, ele não faz isso não. Aí é outros 500, tá? É outro departamento. O certo é fazer isso.
Depois que você ajustou e adaptou no término, você conseguiu trabalhar uma anatomia mais adequada. Aí você pode dar um acabamento com uma lixa ou com uma borrachinha de polimento, tá? E aí você cimenta o dente. Aí você pode usar os cimentos provisórios, tá? Eu vou ter que tirar esse dente semana que vem para moldar. Então, eu não posso usar um cimento muito duro, muito resistente. Eu tenho que usar um cimento fácil de tirar. E aí a gente orienta vocês a usar o Provicol ou o Prove, que são bons, são excelentes. O Provicol eu uso no meu consultório. Esse Relax Temp também é muito bom, só que ele é mais caro. Então, acho bobagem comprar, mas ele é muito bom, tá? O Hidrocê é o mais barato, é o mais sem vergonha, tá? Eu prefiro o Provicol ou o Prove. Aí você cimenta. Antes de cimentar, é bom passar um isolante também no provisório, porque aí facilita depois você remover o excesso do cimento. Certo? Então tá aqui o provisório instalado. O provisório, ele tem que sair de dentro da gengiva, tá? Como o dente natural do paciente. Ele não pode cobrir a gengiva. Por isso que você tem que remover o excesso ali na região do término do preparo, tá? Beleza, fiz meu provisório, cimentei provisoriamente, e semana que vem eu vou moldar. E aí, como que eu faço a moldagem da prótese fixa? Normalmente a gente tem duas técnicas de moldagem, né? Se alguém quiser relembrar de algum assunto desse mais... Eu estou passando tudo muito rápido, tá, gente? Se alguém quiser lembrar de algum assunto mais específico sobre algum tema desses que eu falei até agora, desde a prótese total até agora, vocês me procuram, me chamam no WhatsApp, eu mando o link de uma aula que fale só especificamente disso, porque a gente já tem... Eu tenho uma aula só de moldagem de fixa, uma aula só de preparo, uma aula... Então, assim, se vocês tiverem alguma dificuldade e quiserem buscar essa informação, a gente tem essas aulas prontas, gravadas para passar para vocês, tá? É só vocês pedirem. Então, eu vou falar, como é uma revisão, que a gente tem um compilado aqui, né? Eu estou falando mais no gás aqui. Então, a gente tem duas formas de fazer a moldagem de prótese fixa. Uma delas é utilizando o casquete. O que é o casquete? É uma moldeira individual que eu vou utilizar para cada dente. É como se eu fizesse uma moldeira que parece uma taça, um copinho, de cada dente. E aí eu moldo individualmente, dente a dente, e depois eu faço um arrasto. Essa moldagem é uma moldagem que a gente não utiliza hoje na clínica. A gente, quem tiver interesse em aprender essa moldagem do casquete, a gente ensina na clínica, mas é uma moldagem mais para especialização, tá? Normalmente a gente vai utilizar, na maioria dos casos, a moldagem com fio retrator, que foi o que provavelmente o Eliseu passou para vocês, né? Então, como que funciona a moldagem com fio retrator? Normalmente a gente trabalha com 2 diâmetros de fio. Um fio mais fino e um fio com diâmetro mais largo. Por que normalmente? Eu não posso usar isso sempre? Não. Depende do quê? Depende da qualidade da gengiva que você quer afastar. Se for uma gengiva muito fina e muito delicada, e você colocar um fio muito grosso, você pode dilacerar essa gengiva e isso vai levar a uma retração gengival, tá? Então você tem que estar muito bem de olho. Se você vê que é uma gengiva muito delicada, você só vai usar um fio fino, tá? Se for uma gengiva boa, como essa aqui, ó, uma gengiva mais espessa, bem queratinizada, aí a gente usa um fio fininho para já começar a afastar e depois um fio grosso, mais largo, para finalizar esse afastamento. Depois que você colocou o fio, como que você coloca esse fio? Você coloca ele com um rolling-back, um instrumental, um rolling-back, onde você começa a colocar e circunda toda a região do dente, toda a região cervical do dente, onde você vai expor, quando você afasta essa gengiva, o que você expõe? O término do preparo, que é isso que você quer copiar, né? Óbvio, eu quero copiar tudo, eu quero copiar o preparo inteiro. Mas o que é difícil de copiar? É o término. Por isso que a gente tem que afastar com fio. Inclusive, tem alguns scanners intraorais, né? O pessoal hoje é moda, scanner isso, tal, odontologia digital, blá, 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 blá.
que não consegue escanear um preparo que está muito subgingival. Tá? Então, tem que ter um afastamento, mesmo se você for utilizar um scanner intraoral. Então, você vai com um Rollenbeck colocando, começa a colocar de um lado e vai circundando. Isso é um pouco dolorido para o paciente, às vezes é interessante anestesiar essa região também. Tá? Uma vez que você colocou o fio fininho, aí você vai e coloca o fio mais grosso. Beleza. Fez isso, essa gengiva vai estar afastada. O que você vai fazer? Você vai tirar o fio grosso e com uma seringa de moldagem, você vai colocar o material de moldagem nessa região do sulco. Tá? Então, toda essa região do término vai ser a primeira região que eu vou colocar o meu material de moldagem, o meu silicone. Você precisa ter essa seringa de moldagem. Tá? Se você for trabalhar com silicone de adição, que é um silicone mais caro, você precisa ter uma pistola e as ponteiras, que você compra isso na Dental. Essa pistola e essas ponteiras. O seu custo é mais alto. A gente não obriga vocês a trabalhar com silicone de adição. Se alguém quiser trabalhar, não tem problema, mas precisa ter a pistola. Tá? Normalmente vocês moldam com silicone de condensação. Então existe uma seringa de moldagem que ela tem um bico fininho. Então vocês vão tirar o fio grosso e jogar dentro desse sulco esse material de moldagem. E aí vocês vão contornando esse preparo como se fosse um suspiro, tá? Vocês vão contornando isso que nem um suspiro, até cobrir todo o preparo. Depois disso, você pega o resto, leva para a moldeira e efetua a moldagem. Como eu sei que minha moldagem está correta? Quando eu consigo enxergar o quê? O término do meu preparo e não apresenta nenhuma falha nesse término, nenhuma bolha nesse término, tá? Então, eu consegui reproduzir o que tinha na boca. Certo? Então, é importante observar esse término bem delimitado. Porque isso daqui, quando você vazar no modelo, o protético vai ter esse término bem delimitado. E isso vai influenciar na qualidade da adaptação da sua prótese. Se o protético não enxerga o término, qual é a chance dessa prótese estar adaptada? Porque o técnico, ele não tem como adivinhar onde está esse término. Ele precisa enxergar, tá? E para ele enxergar, você precisa moldar direito. Então, eventualmente, a gente vai ser meio chato mesmo. De falar, repete, não ficou boa. Não é porque a gente é chato, não é porque a gente quer pegar no pé de vocês. É porque a gente precisa de uma moldagem mais bem adaptada. Certo, pessoal? Então, aqui são só mais alguns exemplos, né? Olha como a gente consegue enxergar no modelo aqui o término bonitinho, né? E acredito ser isto. A cimentação da prótese, né? Então, a gente moldou, a gente tem a fase de prova de Köppen, tem fase de prova de porcelana. Se for metal free, já é a porcelana direto. E depois a cimentação. Aí a gente pode utilizar para cimentar diversos materiais. A gente pode usar ionômero de vidro para cimentação. A gente pode utilizar fosfato de zinco, que é um excelente material, muito bom e tem um custo muito bom. E pode utilizar o cimento resinoso também para fazer essa cimentação. Obviamente que cada prótese você pode utilizar um cimento ou outro. Então, não adianta a gente ficar falando muito aqui de cimentação. É algo que é mais específico com relação ao tipo de cimentação, o tipo de prótese que você vai trabalhar, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal, que eu tinha aí para passar para vocês. Não, ainda tem mais um pouquinho aqui de cimentação. Deixa eu só explicar isso aqui para vocês e a gente finaliza. Quando você vai fazer a cimentação de uma metalocerâmica, né, você pode usar o fosfato. Quando você utiliza o fosfato, você promove essa cimentação, você tem que aguardar 10 minutos, pelo menos, esse fosfato tomar presa,
para depois você remover o excesso e liberar o paciente. Eu gosto de fazer isso daqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Eu deixo o fio dental passado quando você tem uma prótese fixa, porque depois que eu cimentei, eu não consigo passar o fio nessa região. Mas se eu já deixo o fio passado, eu consigo remover esse excesso que fica nessa região de ameia, tá? Se for uma prótese metal free, que não tem metal, né, que é uma porcelana pura, eu tenho obrigatoriamente que fazer um condicionamento dessa porcelana. Então eu tenho que usar um ácido de porcelana, eu tenho que passar o silano, que é uma espécie de um primer que vai ajudar o adesivo ter uma adesão melhor na porcelana, tá? Ou na zircônia. Eu vou acrescentar, colocar aos poucos o meu cimento resinoso aqui e levo para a boca. Qual que é a diferença aqui? Você vai utilizar um material dual, né? Mas você faz primeiro a instalação da coroa e aí você fotoativa por 5 segundos. Depois que você fotoativa por 5 segundos, você já remove o excesso. Aquele cimento não está totalmente polimerizado, você remove o excesso, depois você continua o processo de fotopolimerização, tá bom? Bom, pessoal, eu sei que é tudo meio rápido, tudo meio atropelado, né? A gente falou bastante coisa aí nessas últimas 3 aulas, muita informação. Mais uma vez, deixo aqui disponível outras aulas. Então, se você ficou com dúvida em moldagem e prótese fixa, me fala que eu te mando o link da aula de moldagem de prótese fixa. Fiquei com dúvida em base de prova de prótese total, me fala que eu mando o link dessa aula. A gente tem todas essas aulas já filmadas, gravadas. Então, assim, se alguém tiver com alguma dúvida, quiser fazer uma pesquisa, estudar novamente algum assunto específico, chama a gente, que a gente pode ajudar vocês. No mais, chega de teoria, chega de conversa, tá na hora de trabalhar. Ô, professor, você vai postar essa aula? Oi? Você vai postar essa aula, vai, né? Não vai? Essa aula eu não postei ainda, porque ela está sendo gravada agora, né? Então, Isso, você vai postar? vou postar. Ah, tá, é isso, obrigado. Essa aula vai ficar postada aí. Amanhã ela tá até 1, 2 horas da tarde ela já está postada, tá bom? Então, quem tiver interesse em se aprofundar em algum outro tema ou teve dificuldade em algum outro tema, nos chama que a gente tem essas aulas gravadas. Do contrário, a gente vai cair para a clínica, chega de teoria, vamos para a prática agora, tá bom? Não se esqueçam, semana que vem é mais uma apresentação da clínica, não vai ter paciente. Na outra clínica, já vai começar, dia 24, semana que vem, na outra semana, na semana seguinte, aí começa para valer com o paciente, tá bom? Não se esqueçam de botar o nome de vocês aqui no chat para a gente utilizar como chamada. E é isso, pessoal. Alguém ainda tem alguma dúvida? Tem algum recado para dar, Gu? Tudo certo, Fê. Da minha parte, tudo certo. Então, maravilha. Eu vou parar a gravação aqui.